Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Alan Miranda e na aula de hoje a gente vai falar de um tópico muito importante em relação à função do segundo grau, que seria o estudo do delta, o estudo do discriminante. Então a gente vai entender como é que funciona e a aplicabilidade disso, como é que a gente vai aplicar isso dentro dos exercícios, tá bom? Lembrando que a gente já tem uma aula sobre a parte inicial ali, o que seria a função, como a gente constrói o gráfico, né? Bhaskara, soma e produto, relações de Girard. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha depois. Vai lá, tudo bem? Não se esquece, obviamente, de se inscrever no canal, dar uma curtidazinha aí com a gente, tá bom? Então bora lá para a nossa aula de agora. Então a gente tem o seguinte, olha só. Discriminante, né? Ou delta, como a gente comumente chama. Então bora lá. Então a gente tem três possibilidades para esse delta. Quais são as possibilidades? Ele pode ser maior do que zero, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor do que zero. E o que quer dizer cada uma dessas coisas? Então olha só. Primeira possibilidade é o seguinte. O delta sendo maior do que zero. O que isso quer dizer para a gente? Sempre que o delta for maior do que zero, a função possui duas raízes reais e diferentes, distintas, tá bom? A gente vai analisar o gráfico em relação ao eixo X. Então, olha só. Se eu for desenhar aqui o eixo X, eu sei que a concavidade, quem vai me dar é o A na hora. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo, correto? Então, a gente tem o seguinte. Bora analisar o A sendo positivo. Concavidade para cima. Repara que o gráfico está tocando em dois pontos do eixo X, que seriam as raízes. Então, olha só, está tocando aqui nesse ponto, que seria a primeira raiz, e está tocando nesse ponto, que seria a segunda raiz. Tá ok? Concavidade para cima, a mesma análise você faz para concavidade para baixo, olha só. Então, concavidade para baixo está tocando em dois pontos também. Então, está tocando aqui, ó, primeira raiz, e está tocando aqui, segunda raiz. Perceba bem, se eu for colocar um único dedo, eu não consigo colocar nas duas raízes ao mesmo tempo. Quer dizer que elas estão em pontos diferentes. Não importa se é positivo ou negativo, tá? Mas a definição que eu tenho é o seguinte. Sempre x1 vai ser diferente de x2. Tá ok? É isso aqui que eu tenho que ter na minha cabeça, tá? Então, sempre que o delta for positivo, as raízes serão diferentes. Legal? Beleza. Então, olha só, a próxima possibilidade que eu tenho aqui é quando delta for igual a zero. A função possui duas raízes reais e iguais. Professor, se elas são iguais, eu posso dizer que é uma única raiz? Tem livros que trazem essa definição para a gente, possui uma única raiz real. Mas, em geral, como a gente trabalha com x1 e x2, a gente fala que são duas raízes reais e iguais, tá bom? Bora analisar em relação ao eixo x aqui de novo. A concavidade pode ser para cima com um A positivo. Repara que ela está tocando aqui, ó, em um único ponto. Mas se são duas raízes, x1 é igual a x2. Então, se eu for fazer Bhaskara, por exemplo, x1 vai dar 5 e x2 vai dar 5, por exemplo. Tá ok? Bora lá. Ou pode ser negativo o A. Tá? Então, concavidade para baixo, mas também vai tocar em um único ponto. Quer dizer que essas duas raízes elas são exatamente iguais. Legal? Beleza. E a outra possibilidade que eu tenho é o delta sendo menor que zero, sendo negativo. Não possui raiz real, tá? Fiz questão de colocar de vermelho aqui para você, porque se numa alternativa vier não possui raiz, tá errado, possui raiz, só que aí já cai no campo dos complexos, tá bom? Então a gente fala o seguinte, não tem raiz real, legal? Então olha só, o eixo X aqui não são números reais, se não possui raiz real, então o gráfico não pode tocar aí, então olha só. Então ele se comporta dessa forma aqui, tá bom? Então ele não toca o eixo X, nem na concavidade para cima, ou quando há negativo, concavidade para baixo também não vai tocar. Então olha lá, três possibilidades aí. Quais são as três possibilidades? Ele pode ser positivo. Se for positivo, o que acontece? Tem duas raízes reais e diferentes, tá bom? Se ele for igual a zero, tem duas raízes reais e iguais. E se for menor do que zero, não tem raiz real. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Tá legal? Bora lá. Ok, então bora fazer um exemplinho aqui, que é o seguinte. Encontre o discriminante de cada função do segundo grau e determine a quantidade de raízes, a concavidade da parábola e esboce o gráfico da função em relação ao eixo X. Parecido com o exemplo anterior que a gente estava fazendo, tá bom? Então dá um pausezinho aí e tente ver se tem duas raízes reais iguais, diferentes ou não, tá bom? Então tente fazer aí
Eu já estou vindo com a resolução. Então, eu vou separar aqui o A, o B e o C. Ó. O A é 2, que está na frente do x². O B é 0, que é o cara que não tem x. E o C é menos 18. Se você tiver com dificuldade nessa parte inicial, é só ver o vídeo anterior que eu deixei na descrição do vídeo aqui, tá bom? Então, bora calcular o delta. O delta nós sabemos que é b² 4ac. Legal? Então, delta b², 0², 4 vezes a, que é 2, vezes o c, que é menos 18. Bom, 0² é 0. Tá? Aí aqui, ó, menos com menos, na multiplicação vai dar mais. Não precisa, mas eu vou colocar aqui para deixar bem explícito. 4 vezes 2 vai dar 8, e aqui vai ficar 8 vezes 18. Concordas comigo? Legal. Então tem o seguinte, ó, que o delta, 8 vezes 8 vai dar 64. Vai 6. Tá? 8 vezes 1 vai dar 8. Com 6 vai dar 14. Então aqui deu 144 positivo. Se o delta é positivo, o que quer dizer? Que tem duas raízes reais e diferentes. Então bora desenhar aqui o eixo x. Tá? Essa concavidade é para baixo ou para cima? Aí aqui a gente olha para o A, né? O A é positivo. Então você tem o seguinte, ó, concavidade voltado para cima. Legal? Aqui é o eixo x. E aqui eu sei o seguinte, ó, x1 e o x2. E eu sei que eles são diferentes. x1 diferente de x2, tá? Repara que você não precisa fazer Bhaskara para calcular aí os valores, tá bom? Bora ver o segundo exemplo aqui. Então esse primeiro tem duas raízes reais diferentes, legal. Esse segundo aqui é A é igual a 1, B é igual a menos 4 e C é igual a 10. Então, o delta vai ser o seguinte, b² menos 4², menos 4 vezes A vezes C. Legal. 4² aqui vai dar positivo, né? Vai dar 16. Aqui vai dar menos 4 vezes 1, 4. Aqui vai dar 40. Tá? Menos 40. Legal. Aqui, ó, sinais contrários. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu já sei que esse resultado ele é negativo, tá bom? 40 menos 16, aqui vai dar 24. Então, o delta aqui ele deu menos 24, deu negativo. Então, não possui raiz real. A concavidade é para baixo ou para cima? Repara que o A é positivo. Então, concavidade voltada para cima. Então, aqui, ó, concavidade voltada para cima. Tá? E aí, não toca o eixo x. Legal? E por último aqui, desse exemplo, A é igual a 2, menos 2, né? B é igual a 20 e C é igual a menos 50. Beleza. Delta b² menos 4 vezes A vezes C. Beleza. 2² é 4, e aí você dobra o número de zeros. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. Então, esse produto todinho aqui deu menos. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Só que não é 5, é 50. Então, 400. Então, aqui deu 0. O que quer dizer quando é 0? Duas raízes reais e iguais. Toca em um único ponto. Concavidade para baixo ou para cima? Concavidade aí voltado para baixo, porque o A é negativo. Então, assim, ó, tá? Então, só toque em um único ponto, x1 é igual a x2. Beleza? Legal? Bora para mais uma questãozinha aqui, ó. Então, é uma questão de fundamental importância. Muita gente, inclusive alunos bons, às vezes se deparam com uma questão dessa na hora da prova e não conseguem desenvolver. Lógico, aqui a gente está tendo uma aula de discriminante, então você já sabe que é por discriminante que você vai sair a questão. Mas quando ela está no meio de outras questões, às vezes o cara lê e não consegue identificar isso daí, tá bom? Então bora resolver, tente resolver antes, né, obviamente, que eu venho aqui com a resolução. Então bora lá. A parte inteira de uma taça foi gerado pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura, tá? Então você tem aí o eixo Z, que ele rotacionou a parábola e fez essa tacinha aí. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei f de x, 3 sobre 2x², menos 6x mais c.
onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabendo-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado no eixo X, nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros então olha só, você tem uma parábola que está tocando aqui, ó, no V, que ele falou que é o vértice, né? Em um único ponto. O que quer dizer se ela está tocando em um único ponto? Quer dizer o seguinte, galera, quer dizer que o meu delta ele é igual a zero. Era só isso que você precisava saber para você desenvolver a questão, tá bom? Bora fazer aqui, ó, A da função aqui, ó. O A vale quanto? 3 sobre 2. O B vale menos 6. E o C ele não deu para você. Você pode deixar C mesmo, vou chamar de X aqui. Então basta você fazer o seguinte, delta não é igual a zero, então B quadrado menos 4AC é igual a zero. Pronto, é isso aqui que você tinha que fazer, tá? B ao quadrado é menos 6, menos 4 vezes A, vezes C, que eu chamei de X, é igual a zero. 6 ao quadrado, aqui vai dar positivo, 36. Eu posso cortar aqui, ó, 4 com o 2, que vai dar 2. E aí você vai fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. Aí tem um resultado negativo ali. Tá bom? Tá negativo, vem para cá positivo. Então aqui eu tenho 36 é igual a 6x. Está multiplicando, você passa dividindo. Então x é igual a 36 por 6. 36 por 6, 6. Então pronto, gabarito aí seria a letra E. Então olha que questão legal, né, galera? Então basta saber essa parte que eu conseguiria fazer. Como eu falei, muito aluno não consegue desenvolver porque ele não sabe a saída. Ele quer fazer um Bhaskara ali, quer fazer maior onda. Não é necessário. Então por isso que é importante você conhecer esse tópico. E aí, deu para entender? Espero que você tenha gostado, tá? Como eu já falei, tem a aula anterior e também tem uma aula seguinte aí que a gente vai ver sobre a parte do vértice especificamente, tá? Então ponto de máximo e mínimo. Então aguardo você na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever aí. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.